Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nós vamos resolver mais uma questão de geometria plana de área sombreada. Convido a você a se inscrever no canal e deixar o seu like, assista a videoaula até o final e deixe o seu like, deixe a sua opinião a respeito. E a questão é a seguinte: eu tenho um triângulo ABC de tal modo que há uma circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, essa circunferência está tangenciando os lados desse nosso triângulo aí. Pede-se para calcular essa área sombreada. É uma questão bastante tranquila, você traçar as bissetrizes aqui, dividir esse triângulo em 3 triângulos, né? E calcular a área, a soma das áreas desses 3 triângulos que vão formar as bissetrizes aí. Você pode achar a área desse triângulo, na verdade pode achar a área desse triângulo relacionando essa área ao raio. Mas nós vamos numa fórmula mais simples, que é a fórmula do semiperímetro, né? Porque nós temos conhecimento que a área por exemplo, a área de um círculo, né? Para a gente relacionar o raio da circunferência com a área, eu posso pensar o seguinte: a área do círculo é o semiperímetro, né? Do círculo inscrito é o semiperímetro do triângulo vezes o raio. E é isso que a gente vai usar, certo? E vamos usar também o radical de Heron. Bom, o radical de Heron ele nos dá a área desse triângulo. Nós vamos precisar da área desse triângulo, até porque a área sombreada é igual à área do triângulo menos a área do círculo. É ou não é? Se eu pego o triângulo, né, acho a área do triângulo, se eu tirar esse círculo aí, só vai ficar no triângulo a área pintada. É ou não é? É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente pode calcular a área desse triângulo? O caminho a seguir aqui, até porque baixar a altura aqui vai ficar complexo para nós, o caminho a seguir, efetivamente, é fazer o seguinte: calcular pelo radical de Heron. E o que diz o radical de Heron? O radical de Heron, ontem eu nem gravei, pessoal, porque tem uma turma aqui que é muito democrática e o som vai desde do sertanejo raiz a MC Pipoquinha, entendeu? Então é muito complicado para gravar. E à noite pior ainda, né? Então, infelizmente, a gente fica impossibilitado de gravar. Então, o radical de Heron. E o som já está rachando aí já. Daqui a pouco vou ter que... Radical de Heron ou fórmula de Heron é a mesma coisa. O que diz? Diz o seguinte, que a área de um triângulo pode ser dada por a raiz do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos um lado A, né, vezes o semiperímetro menos um lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Evidentemente que essa ordem aí não é necessariamente tão exigida assim, né? Até porque a ordem dos fatores não altera o produto aí. Bom, nós temos um desafio. Eu tenho o A, tenho o B, tenho o C, eu não tenho o semiperímetro. E o semiperímetro é a metade do perímetro, né? Podemos assim fazer o seguinte: o semiperímetro, né, é igual a 7 mais 8 mais 9, isso dividido por 2, né? Então, o nosso semiperímetro aí do triângulo
vai ficar o seguinte, 7 mais 9, 16, com 8, 24 sobre 2. Então nós temos, portanto, que o semiperímetro é igual a 12. Perceba que esse 12, ele também vai servir para nós calcularmos a área do nosso círculo inscrito ali, certo? Então vamos lá, vamos substituir no radical de Heron, a área é igual a raiz de 12 vezes 12 menos A, que é 7, vezes 12 menos o B, que é 9, vezes o 12, que é o semiperímetro, menos o 8. Menos o C, né? O 8. Isso num radical, né? Então nós vamos ter o seguinte, que a área é igual a raiz de 12 vezes 5 vezes, aqui vai dar 3, né? Vezes 4. Perceba que apareceu aqui um negócio interessante para nós, que a gente não vai precisar calcular isso, multiplicar isso não, ó. 12, né? 3 vezes 4, 12. Então nós temos no radicando aqui, ó, a raiz de 12 ao quadrado, sim ou não? Vezes 5. De tal modo que a área é 12 raiz de 5, a área do triângulo. Nós encontramos já a área do triângulo que nós precisávamos encontrar, falta encontrar a área do círculo, né? Só que para achar a área do círculo eu preciso do raio. Vamos usar esse semiperímetro, né? A área do círculo, para nós encontrarmos aí, para nós encontrarmos a área desse triângulo. Ela pode ser dada também como o semiperímetro, né, multiplicado pelo raio. O semiperímetro multiplicado pelo raio, nós encontramos a área desse triângulo com muita tranquilidade, até porque o triângulo é circunscritível, né? Então, para todo triângulo circunscritível, a área também pode ser dada como o semiperímetro vezes o raio. Então vamos usar isso, ó. Eu sei que a área do triângulo pode ser dada pelo semiperímetro vezes o raio. Mas eu sei quanto é a área do triângulo. Nós já achamos que é 12 raiz de 5. Isso é igual, o semiperímetro do triângulo eu sei quem é 12. O raio eu não tenho, eu repito. Portanto, eu posso cancelar esse 12 com esse 12, ficando, nesse caso, com o raio da circunferência inscrita naquele triângulo, sendo a raiz de 5. Agora eu tenho informações para calcular a área do círculo inscrito ali, bastando, para tanto, calcular pela fórmula tranquila aqui, né? Π r ao quadrado. De tal modo que a área é π raiz de 5 ao quadrado. E assim a gente encontra a raiz de 5 é 5, 5π. Substituindo inicialmente no nosso raciocínio aqui, nós sabemos que a área sombreada é a área do triângulo menos a área do círculo. Então nós podemos substituir aqui, ó, a área sombreada, que é a área que nós queremos encontrar, é a área do triângulo 12 raiz de 5.
menos a área do círculo inscrito, que deu 5π. Como não há aproximação aqui, ó, centímetros quadrados. Essa é a área sombreada da nossa questão, bem tranquila, bem objetiva, bastando para tanto a gente dominar essas formulinhas aí, e com isso terminamos a nossa videoaula, agradecendo a participação de todos vocês e já pedindo que deixe o seu like, se inscreva e deixe o seu comentário. E até a próxima videoaula.